PBL1, feito por Mohamed Ibrahim e Luca Nicoli, da docente Flávia Martins. Nosso paciente é o José Hernani Melo Chaves, de 57 anos, artista plástico, altura 1,80 e peso 85 kg. Então, o histórico de José Hernani Melo Chaves é que ele está recebendo tratamento no Centro Aquático na Exefid desde 2013 por um quadro de paraparesia espástica relacionado à neuroesquistossomose com lesão T12L1. O paciente relata que foi infectado durante uma viagem e, após a infecção, começou a sentir sintomas de fraqueza resultando em quedas frequentes. Com o tempo, os sintomas evoluíram até que a paraparesia se instalou aproximadamente 22 anos atrás. Durante a pandemia, o paciente foi acompanhado através de teleatendimento. Então, o que é a neuroesquistossomose? Esta forma pode ocorrer em pacientes que se expõem a lagoas contaminadas com S. mansoni, que é o organismo mostrado ao lado. O quadro clínico inicial mais comum da esquistossomose medular é de dor e queimação na região lombar com irradiação para as pernas. Então, com a evolução da doença, ocorre também perda no controle de urina e fezes, além da diminuição na força muscular e até paralisia nas pernas. O início do quadro clínico pode variar muito desde semanas até anos após o contato inicial. O diagnóstico da neuroesquistossomose é feito por 3 métodos. Primeiro, o método Cato-CATS, onde é feita uma análise das fezes do paciente, onde se encontram os ovos desse parasita. Segundo, a gente tem a ressonância magnética da medula espinhal, onde a gente pode ver isso ilustrado aqui na foto ao lado, uma inflamação na medula. E, finalmente, um teste sanguíneo, que é o ELISA IgM, onde a gente pode ver também a presença desse parasita no sangue. Os sintomas mais prevalentes da neuroesquistossomose é a espasticidade, fraqueza nos membros inferiores, dores musculares e febre. Outros sintomas associados podem ser a dificuldade de equilíbrio, problemas urinários e disfunção de ereção. Os primeiros sintomas geralmente são enrijecimento nas pernas e dificuldade durante a marcha. Durante a primeira avaliação, foi percebida uma perda de força, quedas frequentes, hiperestesia e ardência em membros inferiores. Durante a cirurgia foi retirados vermes na medula, parestesia e dor em membros inferiores, espasticidade, um padrão flexor à direita, uma lesão T12L1. Durante a segunda avaliação, foi observado um leve edema generalizado, hipotrofia nos membros inferiores, hiporreflexia quadricipital, uma atitude escoliótica, hipercifose, marcha usando as muletas e uma ferida infectada. Durante a reavaliação, foi observado uma marcha com flexo de joelho, dor interlinha lombar L3, 4 e 5, dor na musculatura pélvica e uma estenose de canal. Aqui a gente traz um artigo que destaca a importância da terapia aquática com pacientes com paraparesia e espasticidade, onde foi efetuado um protocolo e, no fim, como conclusão, esse protocolo sugerido pelos pesquisadores ajudou na melhora na força do membro parético e, ao mesmo tempo, não aumentou a espasticidade. Esse estudo foi feito por um grupo chinês, comandado por Zhang em 2016, na Faculdade de Tianjin, na China. Os objetivos do tratamento são ativação e fortalecimento dos membros inferiores, reeducação postural e de marcha, controle de movimento e evitar encurtamentos. Agora a gente vai passar para a análise dos exercícios durante o atendimento. Então, o primeiro exercício de corrida em água funda. A análise cinemática dele é um exercício global de cadeia aberta, dinâmico com locomoção tipo corrida. Já a análise cinética é um exercício que predomina a força do arrasto, já que a força da gravidade não atua pelo uso do flutuador na cintura. Os músculos utilizados no membro superior na fase de flexão de ombro são deltoide anterior e bíceps cabeça longa, e na fase de extensão de ombro são deltoide posterior e tríceps. No membro inferior, na fase de flexão de quadril, é psoas, adutor magno, sartório e grácil, e na fase de extensão de quadril são os glúteos e os gastrocnêmios.
Segundo exercício, exercício de caminhada com a água no nível do umbigo, ou seja, em torno de 50% do peso corporal. Cinematicamente, um exercício global, com momentos de cadeia aberta e outros de fechada. Dinâmico, com locomoção tipo caminhada. Cineticamente, misto 1, resistido pela gravidade e arrasto. Os músculos utilizados na fase de apoio da caminhada são gastrocnêmio sóleo, tensor da face lata, glúteo médio, glúteo máximo e tibial anterior. Já na fase de balanceio, os músculos são gastrocnêmio sóleo, quadríceps e isquiotibiais. No exercício, há uma progressão para o uso de bastão. Quando afunda, é resistido pelo empuxo e utilizados os músculos latíssimo do dorso, deltoide posterior e tríceps. E às vezes o bastão é utilizado apenas como apoio. Exercício 3 é cinematicamente global, cadeia fechada, estático com fixação no pé induzido pelo terapeuta. Cineticamente é um exercício predominado pela gravidade, com uso de bastão. Os músculos utilizados no membro inferior, na perna apoiada, são os antigravitários, quadríceps, psoas e tibial anterior. Na perna livre, glúteos máximos e isquiotibiais são utilizados. Além disso, no tronco, os eretores de coluna são utilizados unilateralmente para gerar uma inclinação lateral. Análise cinemática do exercício 4 é um global com fixação induzida pela físio, cadeia aberta, dinâmico tipo chute. Na análise cinética, é um exercício predominado pelo arrasto e gravidade tipo misto 1, com uso de barrão. Os músculos utilizados na perna fixa são quadríceps, psoas e tibial anterior, os antigravitários, e na perna que chuta, psoas, sartório, adutor magno e grácil. Análise cinemática do exercício 4 é um global com fixação induzida pela físio, cadeia aberta, dinâmico tipo chute. Na análise cinética, é um exercício predominado. O exercício 5, cubo de Haluik, é um exercício cinematicamente global, com um membro em cadeia fechada e outro em aberta e estático. Cineticamente, é um exercício predominado pela gravidade. Os músculos que atuam na perna fixa do chão são psoas, sartório, grácil, tibial anterior e o adutor magno. Na perna livre, são psoas e principalmente. No exercício 6, o unipodal de Haluik, é um exercício cinematicamente global com fixação em cadeia aberta, com alguns momentos estáticos e outros dinâmicos. Cineticamente, na fase estática, é predominado pela gravidade e dinamicamente, na fase dinâmica, é predominado pelo arrasto. Os músculos usados na perna fixa são psoas, sartório, grácil, adutor magno e tibial anterior. Na perna livre, na primeira fase, são psoas e quadríceps, e na segunda fase, glúteos e isquiotibiais. O próximo exercício, que é a pernada com apoio, o paciente se agarra no flutuador e o fisioterapeuta induz uma força que auxilia o paciente a ficar nessa posição. Primeira análise cinemática é um exercício segmentar, em cadeia aberta, dinâmica com auxílio do fisioterapeuta, tipo pernada. Já a análise cinética é um exercício onde duas forças atuam durante todo o movimento, sendo a gravidade e o arrasto, gerado pelo deslocamento, e por isso é um exercício misto tipo 2. Já a cadeia é uma cadeia mista, já que o arrasto está sendo exercido de um jeito paralelo ao movimento e a gravidade perpendicular ao movimento. Sobre os principais músculos atuando nesse exercício são os quadríceps e os eretores da coluna também têm uma parte importante durante a estabilização como longuíssimo. Passando agora para o exercício de abdominal. Nesse exercício, o paciente se apoia com um flutuador tipo espaguete. O terapeuta se localiza atrás do paciente, caso necessite de algum apoio extra. Na parte da análise cinemática, é um exercício global, em cadeia aberta, dinâmico sem locomoção. Já a análise cinética é um exercício predominado pelo arrasto induzido pela movimentação do paciente. Em cadeia aberta, a velocidade e intensidade do paciente define a intensidade do exercício. Os principais músculos atuando são os reto abdominal, oblíquos, interno e externo. Já na parte dos membros inferiores, os principais músculos são os iliopsoas, sartórios e adutor magno.
Nesse exercício, o paciente se apoia com duas mãos nos flutuadores e o terapeuta estabiliza pisando no pé e com as mãos da cintura. Um outro flutuador é fixado no pé do paciente. Cinematicamente, é um exercício global, em cadeia aberta, dinâmico, com fixação induzida pelo terapeuta. Já o pé fixado está sempre em cadeia fechada. Na análise cinética, é um exercício de cadeia mista, onde diferentes forças agem no membro móvel. Enquanto a perna está na posição de extensão, a primeira força atuando é o empuxo, causando uma cadeia fechada. Já durante o movimento, quando o quadril chega a 90 graus, o arrasto atua também nesse segmento, causando uma cadeia aberta. Então, temos momento de cadeia aberta e cadeia fechada durante o exercício. Já os membros superiores estão sempre em cadeia aberta, já que o empuxo resistido é perpendicular ao segmento utilizado. Já os principais músculos atuando nos membros superiores são os deltóide posterior, tríceps braquial e latissimus dorsi. Já no membro inferior móvel, os músculos atuando durante a flexão do quadril são o iliopsoas, quadríceps, tibial anterior e adutor magno. Já na fase de extensão do quadril, os principais músculos são o glúteo máximo, isquiotibial e o tríceps sural. Destacando que a gente tem duas fases estáticas. Na fase estática em flexão de quadril, nós temos uma ação do glúteo máximo isométrica e excêntrica. Já na fase estática em extensão, os flexores do quadril, mais específico o iliopsoas, também tem uma ação isométrica e excêntrica. Nesse próximo exercício, onde o objetivo é o equilíbrio, o paciente se localiza em cima de uma cama elástica. A água está carregando 50% do peso corporal dele, já que está na altura do umbigo. O terapeuta joga uma bola em sua direção e ele deve batê-la sem perder o seu equilíbrio. O paciente demonstra dificuldade ao executar o exercício e ficar nessa posição. Analisando o exercício cinematicamente, é um exercício estático em cadeia fechada, sem locomoção. Já a análise cinética é um exercício predominado pela gravidade, onde os principais músculos estimulados são o tríceps sural, quadríceps, isquiotibiais, glúteo máximo e psoas, glúteo médio TFL e o adutor magno. O objetivo desse exercício é a estabilização de tronco, por isso o paciente começa apoiado na parede e com dois flutuadores tipo sorriso na mão. O paciente vai alternando entre extensão e flexão, com o intuito de estabilizar o tronco. O exercício também pode ser feito longe da parede, com auxílio do fisioterapeuta, estabilizando o paciente no quadril. Cinematicamente, é um exercício segmentar em cadeia aberta e dinâmico. Durante as fases do exercício, o paciente induz o flutuador embaixo d'água e fora d'água, então consideramos a presença do empuxo durante a nossa análise cinética. Cineticamente, é um exercício predominado pelo arrasto e pelo empuxo em todas as fases, por isso é um exercício misto tipo 1. O exercício também é feito em cadeia fechada e cadeia aberta, então é um exercício misto, onde o arrasto, a força do arrasto está paralela ao segmento durante o movimento e o arrasto está gerando uma força perpendicular ao segmento durante o movimento. Já os principais músculos atuando durante a fase de extensão são os tríceps braquial e o deltóide anterior. Já na fase de flexão do braço, os principais músculos são o bíceps braquial e o deltóide posterior. Já os músculos do tronco, os principais atuando é o reto abdominal, oblíquos interno e externo, e para ajudar na estabilização, caso esteja longe da parede, o longuíssimo. Alguns pontos a ser destacados sobre o protocolo. O protocolo se mostra coerente comparando com os objetivos propostos no início do tratamento. A postura do terapeuta. O terapeuta se mostra sempre atento e próximo caso o paciente necessite de algum apoio e, quando preciso, apoiando.
No fim, o paciente demonstra dificuldade durante o cubo de Hallwig e durante a estabilização na cama elástica. Os próximos 2 vídeos são os 2 vídeos sugeridos para o tratamento. Esse primeiro vídeo sugerido, que é a marcha com crescimento, paciente com os membros superiores dentro de uma boia, nesse caso, com 2 flutuadores tipo espaguete na região lombar para ajudar o paciente na flutuação. O terapeuta com as mãos nos pés do paciente, enquanto o paciente alterna entre dorsiflexão e plantiflexão. O terapeuta induz uma força resistiva. Durante o crescimento, o paciente faz uma tripleflexão e tripleflexão, que é também resistida pelo terapeuta. Analisando primeiro sem o crescimento, cinematicamente, é um exercício segmentar em cadeia aberta, dinâmica com força resistida pelo terapeuta. Cineticamente, a força agindo é a resistência do terapeuta em cadeia aberta. Os principais músculos são os dorsiflexores e os plantiflexores, tibial anterior e o gastrocnêmio e o sólio. Já na parte do crescimento, cinematicamente, é um exercício global em cadeia aberta, dinâmico, com força resistida pelo terapeuta. Cineticamente, a força aplicada pelo terapeuta é em cadeia fechada, já que essa força é paralela ao segmento móvel. Os principais músculos durante a tripleflexão, tibial anterior, isquiotibiais e o ilho-psoas. Já durante a tripleflexão, os principais músculos são o tríceps oral, quadríceps e o glúteo máximo. Nesse segundo exercício sugerido, o paciente efetua um agachamento e na hora de levantar usa somente a perna parética. Não necessita o uso de equipamento. O terapeuta fixa o membro parético e, caso precise, fixa o quadril com as mãos. O nível de água escolhido depende da capacidade do paciente, onde quanto mais rasa a água, mais difícil o exercício. Nesse caso, a base pode ser diminuída para melhorar a estimulação da musculatura. Durante a nossa análise, levamos em consideração o membro estabilizado. Cinematicamente, é um exercício segmentar, em cadeia fechada, dinâmico e com fixação pelo terapeuta. Cineticamente, é um exercício predominado pela gravidade, em cadeia aberta, com a principal musculatura sendo o glúteo máximo, quadríceps e o adutor magro. O principal aprendizado do trabalho desse PBL foi entender a diferença entre a análise cinemática e a análise cinética durante a fisioterapia aquática, entendendo também as diferentes forças atuando durante o tratamento e sempre ficando na expectativa de trabalhar pessoalmente com os pacientes no PBL2. Aqui estão as referências utilizadas durante o trabalho e obrigado pela atenção.